Você já imaginou uma chuva tão gigantesca que poderia cobrir o mundo inteiro? E se eu te dissesse que isso aconteceu de verdade, você acreditaria? Eu sou a Juju e hoje vou te levar para dentro de uma história cheia de coragem, animais e escolhas que mudaram tudo. Como será que alguém consegue salvar todos os animais do planeta? E se você estivesse no lugar de Noé, confiaria em algo que parecia impossível? Você obedeceria a Deus mesmo quando tudo parece loucura? Será que dá para confiar que uma missão tão absurda realmente funcionaria? Fica comigo que eu vou mostrar como tudo começou e por que essa história é muito mais impressionante do que parece. Hoje eu vou mostrar para vocês uma história incrível, onde Deus escolheu Noé para uma missão que parecia impossível. Ele precisava ouvir e obedecer mesmo quando ninguém mais entendia ou acreditava. Você já parou para pensar como seria receber uma missão tão gigante e sentir que tudo depende de você? Noé não podia hesitar, ele tinha que confiar completamente em Deus. Cada martelada, cada medida, cada madeira colocada no lugar fazia parte de um plano maior. Será que você conseguiria obedecer assim, mesmo sem ver o resultado, mesmo sem entender tudo? Essa é a história de fé e coragem que mudou o rumo do mundo. E tudo começou naquele momento, quando Deus falou com Noé. Noé começou a trabalhar imediatamente, martelando, cortando madeira e medindo cada parte da arca. Ele sabia que cada detalhe era importante, que a segurança de todos os animais dependia de sua dedicação. Você conseguiria fazer isso sozinho, seguindo instruções de Deus? Responde um se sim. Responde 2 se acha impossível. Cada prego, cada tábua colocada no lugar exigia paciência, força e confiança em Deus. E se as pessoas olhassem de longe e achassem que você estava louco? Responde um se continuaria firme. Responde 2 se desistiria. Noé não podia parar, e cada esforço fazia parte de um plano muito maior. E você, teria coragem de acreditar e obedecer mesmo sem ver o resultado? Responde um se teria fé, responde 2 se duvidaria. E foi assim, passo a passo, que a arca começou a tomar forma, preparando tudo para a missão que estava por vir. Nossa, você já viu algo tão gigante assim? Cada tábua é maior que eu. E isso vai ser a maior arca que o mundo já viu. Você consegue imaginar todo o trabalho que vai dar para juntar tudo isso e construir algo tão enorme? E se você estivesse aqui ajudando Noé, de zero a coração cintilante, você toparia entrar nessa aventura com ele? Olha só, cada tábua precisa ser colocada no lugar certo. Cada medida precisa ser perfeita. Você consegue imaginar como é pesado e difícil organizar tudo isso sozinho? Responde um se acha que daria conta, responde 2 se desistiria. Noé trabalha sem parar, martelando, medindo, conferindo cada detalhe, confiando totalmente em Deus. E você, teria paciência para seguir um plano tão gigante passo a passo? Responde um se teria fé, responde 2 se duvidaria. E enquanto ele trabalha, o sol começa a se pôr, iluminando o campo com cores douradas e quentes, deixando tudo ainda mais impressionante. Cada martelada, cada tábua colocada faz parte de um plano maior que ninguém consegue ver ainda. E se você estivesse aqui ajudando, de 0 a 10, você se sentiria inspirado a continuar junto com ele? Eu gosto de me imaginar aqui, vendo tudo acontecendo diante dos meus olhos. A arca já começa a tomar forma, e cada tábua colocada revela o tamanho impressionante da missão. Noé trabalha sem parar, martelando, medindo e ajustando cada detalhe, cada gesto guiado pela fé em Deus. O sol vai descendo, tingindo o campo de dourado e aquecendo as tábuas, fazendo a estrutura parecer ainda mais colossal. É incrível perceber a paciência, a força e a dedicação necessárias para construir algo tão grandioso. Cada martelada de Noé parece ecoar pelo campo, mostrando esforço, coragem e determinação. E ali, naquele instante, mesmo sem ver tudo de uma vez, você sente a grandiosidade do plano que está se concretizando diante de você. A arca finalmente está pronta, enorme, sólida e majestosa, refletindo todo o esforço, fé e dedicação de Noé. O sol se põe no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e quentes, iluminando a madeira e o campo com uma luz impressionante. E então, Deus fala com Noé, sua voz cheia de paz e autoridade. Meu filho, você obedeceu, confiou e trabalhou com coragem.
Cada martelada, cada tábua, cada decisão foi parte de um plano maior. Agora, proteja a vida que eu trouxe até você. A criação está em suas mãos, e sua fé será a luz que guiará todos para um novo começo. Noé sente um misto de emoção e responsabilidade, entendendo que aquela missão é muito maior do que ele jamais poderia imaginar. A arca não é apenas madeira, é símbolo de obediência, esperança e do cuidado divino com toda a vida. E naquele instante, enquanto o céu se tinge de cores quentes, a história se prepara para ganhar vida de uma forma ainda mais incrível. Uau, olha só quantos animais! Eles estão entrando de dois em dois, cada casal tão diferente e especial. É incrível imaginar toda a organização que deve ter para que cada espécie entre certinha, sem confusão. Eu me imagino aqui dentro da arca, vendo tudo acontecendo, cada passo, cada voo, cada pulo dos animais. Como será que eles conseguem obedecer assim, todos juntos, sem ninguém se perder? Vocês também gostariam de estar aqui? Você consegue se imaginar dentro da arca vendo tudo isso de perto? O que você faria se estivesse aqui? Digite 1 se ficaria maravilhado, digite 2 se ficaria com medo. É muita responsabilidade, mas também é fascinante ver tanta vida reunida em um só lugar. E pensar que tudo isso está acontecendo por um plano maior, que ninguém consegue ver totalmente, me deixa impressionada. Cada casal que entra mostra que mesmo as coisas que parecem impossíveis podem se tornar realidade quando existe fé e ordem. Enquanto eu fico imaginando toda a chuva caindo, já consigo ver que o dilúvio não foi só uma tempestade rápida. Na minha mente, choveu sem parar por 40 dias e 40 noites. Água cobrindo tudo, vento soprando forte, céu escuro refletindo nas ondas que subiam lá fora. E mesmo depois disso, a água continuou dominando a paisagem por mais de 100 dias, até que finalmente a terra começou a aparecer de novo. É impressionante pensar que os animais ficaram juntos, confiantes e calmos, mesmo com tanto tempo de chuva e tempestade, e que a arca, firme, flutuava protegendo todos eles. Consigo imaginar cada dia passando, o balanço da arca, os animais se acostumando, aprendendo a se organizar e se apoiar uns nos outros. E eu penso, se eu estivesse lá, com certeza ficaria maravilhada com tanta vida reunida, e ao mesmo tempo, um pouco cansada só de imaginar tantos dias de chuva sem parar. É como se, mesmo no meio de algo assustador, a esperança e a ordem fossem capazes de manter todos seguros, mostrando que a fé e a confiança podem sustentar até os momentos mais difíceis. Mas então, depois de tantos dias, algo começou a mudar. As águas já não subiam mais. O céu, antes tão pesado e escuro, começou a clarear aos poucos. A arca ainda flutuava, mas agora parecia mais estável, como se também sentisse que o pior já tinha passado. Consigo imaginar Noé observando o horizonte pela pequena janela, tentando perceber qualquer sinal de terra firme. Depois de 40 dias e 40 noites de chuva, e mais de 100 dias com as águas cobrindo tudo, finalmente havia esperança de que um novo começo estivesse chegando. Foi então que ele decidiu soltar uma ave. Primeiro, enviou um corvo, mas ele ia e voltava, sem trazer resposta clara. Então Noé pegou uma pomba branca, delicada e leve, e a soltou no ar úmido e silencioso. Na minha mente, vejo a pomba voando sobre aquele imenso mar que cobria o mundo, procurando um galho, um pedaço de terra, qualquer sinal de vida seca. Ela voltou, porque ainda não havia onde pousar. Alguns dias depois, Noé a enviou novamente. E dessa vez, quando ela retornou, trazia no bico uma pequena folha de oliveira. Imagino a emoção dentro da arca, depois de tanto tempo de espera. E eu penso, deve ter sido nesse momento que todos sentiram que sobreviver não era o fim da história, era apenas o começo de algo novo. Finalmente havia uma resposta. A esperança não era mais apenas fé, agora era visível. E então, quando a terra finalmente apareceu por completo, algo ainda maior aconteceu. Não foi só o fim da chuva, não foi só o fim do medo. Foi o começo de uma promessa. Posso imaginar o céu se abrindo em cores suaves, como se o próprio Criador estivesse dizendo que continua presente. Mesmo quando as águas parecem não ter fim,
Ele sustenta a arca. Mesmo quando tudo ao redor parece perdido, ele prepara um novo começo. Talvez o dilúvio nunca tenha sido apenas sobre destruição, mas sobre recomeço. Sobre confiar quando não se vê terra firme, sobre permanecer firmes mesmo quando tudo parece incerto. A folha no bico da pomba não era apenas um sinal de terra seca, era um lembrete eterno de que a tempestade tem limite, mas a promessa não. E se essa mensagem tocou o seu coração de alguma forma, não deixe que ela pare aqui. Se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que talvez esteja enfrentando dias de chuva e precise lembrar que a tempestade tem limite, mas a promessa de Deus não. Cada compartilhamento é como a pomba levando um ramo de esperança para um coração que estava esperando por um sinal. Vamos espalhar fé, paz e recomeços juntos, porque quando a palavra alcança uma vida, um novo começo pode nascer.